Olá, meus queridos, minhas queridas. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula do curso Vida é Relacionamento. Um curso para você criar relacionamentos com mais amor, com mais autoconhecimento e muito mais prazer. E hoje, depois de ter passado por uma base das energias que tem nos relacionamentos, das energias do masculino e do feminino, inclusive de uma nova definição do que é relacionamento, hoje a gente vai meio que completar essa base falando da importância espiritual dos relacionamentos. O que o relacionamento significa para a nossa vida aqui na Terra como pessoas? E a partir dessa visão, a gente vai poder construir muita coisa daí para frente nessa nossa jornada. Então, hoje a gente vai falar primeiro do desenvolvimento desigual de partes da consciência, partes onde a gente é amadurecido e partes onde a gente ainda é imaturo e como isso aparece nos relacionamentos. Depois, a gente vai falar sobre o relacionamento como o maior desafio que a gente tem nessa vida. O que significa isso? Saber que, no fundo, relacionar-se é o nosso maior desafio. Depois, a realização como gabarito do desenvolvimento pessoal. Então, dá para a gente saber de nós mesmos como a gente já está desenvolvido pela forma como a gente está se realizando nos relacionamentos. Depois, quem é o responsável pelo relacionamento? Essa é uma pergunta muito boa. Quem de fato é responsável? E como esse desenvolvimento que a gente está fazendo aqui muda a nossa responsabilidade nos relacionamentos? Depois a gente vai aprofundar um pouquinho nas interações destrutivas, o que fazer com elas quando o relacionamento realmente só causa desavença, o negócio não está legal, como é que a gente lida com isso? E por fim, como alcançar satisfação e prazer no relacionamento. Vamos lá então? Bom, só lembrando, nessa jornada a gente tem um livro base, que é o Criando União. Criando União reúne os textos do Pathwork sobre relacionamento. Então, quem quiser saber mais sobre o Pathwork pode acessar aí minha página. Inclusive, o Pathwork tem uma formação que começa com grupos de estudo. Então, a gente deve começar grupos de estudo em breve. Então, acesse lá as informações para que você, se tiver interesse, sentir um chamado por conhecer mais dessa metodologia, acessa lá e entre em contato. Tá ok? Vamos em frente, então. Bom, primeiro ponto da nossa palestra de hoje, que é saber que a gente tem um desenvolvimento desigual de partes da nossa consciência. Olha como é que o guia dentro do Criando União expõe essa questão. No seu estágio atual, uma parte do seu ser mais íntimo está desenvolvida e rege o que vocês pensam, sentem, desejam e fazem. Há outras partes em condições de menor desenvolvimento que também regem e influenciam os pensamentos, sentimentos e os desejos e a atuação. O que se deve fazer é trazer à tona o lado divergente, conflitante e encará-lo. Então, conceitos importantes aqui. A gente tem uma parte nossa que é madura. Então, a gente não é só imaturo. Por outro lado, a gente tem uma parte que é imatura. E esse lado imaturo também atua na nossa vida. Muitas vezes, o que a gente quer fazer, especialmente nos relacionamentos, para não deixar transparecer a nossa imaturidade, é esconder essa parte. E acha que assim a gente vai conseguir resolver alguma coisa. Não é o caminho. O caminho é a gente olhar para esses dois lados, saber onde a gente é maduro, saber onde a gente é imaturo e realmente olhar para isso, trazer à tona, não para cima do outro, mas para si. Assim, nossa, aqui eu ainda estou muito imaturo nessa parte. Deixa eu trabalhar isso. Olha só. Quando a gente faz isso, a gente começa a caminhar na unificação. O que é unificação? É nos aceitar com essas duas partes. Vamos seguir com uma frase aqui. Como vocês sabem, a unificação e a paz surgem na medida em que a natureza do conflito interior é admitida, aceita
e entendida. Então, resume o que eu estava dizendo, que é, primeiro ponto, aceitar as duas partes que a gente tem. Se a gente aceita que a gente tem as duas partes, começa o processo de unificação. Só que aí tem um alerta que tem muito a ver com relacionamentos, que é o quê? O princípio da unificação não pode ser aplicado ao outro ser humano, se primeiramente não tivesse sido aplicado ao seu eu interior. Esse é um fato muito importante que explica a grande ênfase dada no trabalho do caminho à prioridade das questões do eu. Somente nessas condições o relacionamento pode ser cultivado de maneira significativa e eficaz. Então, olha a chave que essa consciência da aceitação de si mesmo no lado maduro e no lado imaturo traz para os relacionamentos, que é, não adianta ficar apontando a imaturidade do outro e falar assim, você está imaturo aqui, você está imaturo ali. Isso primeiro não vai resolver e não vai ajudar o relacionamento. O caminho é olhar para suas imaturidades e uma vez que você unifica dentro de você o lado que você é maduro e o lado que você é imaturo, você consegue se aceitar, se unificar e agir diferente no relacionamento. E esse sim é o caminho para um relacionamento melhor, e é o caminho que toda essa palestra aqui vai dizer quanto a como formar um relacionamento mais produtivo. Vamos lá. O relacionamento, segundo o que o guia fala nesse livro, é o maior desafio. Olha só como ele coloca. O relacionamento constitui o maior desafio para a pessoa, pois é apenas no relacionamento com os outros que os problemas não resolvidos, ainda presentes na psique individual, são afetados e ativados. Ponto-chave para a gente ver aqui. Muitas vezes a gente tem uma visão do relacionamento como algo que é para nos satisfazer, para nos dar o que a gente precisa, né? E de fato ele tem muita coisa, a gente quer por muitos motivos, mas aqui ele traz um ponto-chave, que o relacionamento é o nosso maior desafio. Então, tão bom quanto é, também é desafiante. Mas é no relacionamento íntimo, principalmente, que vão surgir aqueles temas que a gente mais quer esconder. E é o que deixa tão desafiante o relacionamento. Então, não adianta teorizar, aprender, ler, até fazer esse curso, se você depois não for para um relacionamento e se pôr à prova. E é aí que está o crescimento. Muitas pessoas evitam a interação com seus semelhantes para poder conservar uma ilusão de que os problemas decorrem do outro. O atrito decorrente do relacionamento com os outros pode ser um penetrante instrumento de purificação, autoconhecimento para quem quiser utilizar. Então, ponto-chave também, que é o relacionamento além de outras coisas, ele é uma ferramenta para você se conhecer. Tem até um alerta que é importante, não é que ele é só isso, mas é também uma ferramenta para você se conhecer. Então, olha que olhar diferente. A gente começa a construir aqui um olhar de que não adianta ficar sozinho. Porque enquanto você está sozinho, você consegue resolver todos os seus problemas na mente, você se isola e fala, que beleza, aqui eu estou bem. O que esse texto está dizendo, e eu também vejo isso claramente nos atendimentos, não é assim. Você pode achar que está bem. Quando você vai para a questão do relacionamento, tem algo que está ali escondido. E aí você pode começar a olhar que bênção. Nossa, se você tem um relacionamento, ou se você tem esse impulso de se relacionar, tem esse benefício. Você pode passar a conhecer mais de si mesmo ou de si mesmo. Vamos em frente. A ilusão da paz e da unidade internas proporcionada pela fuga do relacionamento resultou até mesmo na crença de que o crescimento espiritual é intensificado pelo isolamento. Tem muita gente que se fala espiritualizada, nossa, eu já estou espiritualizado, nem preciso mais me relacionar. A gente tem visto vários casos de pessoas que se põem num nível espiritual muito alto, mas que no item relacionamento ainda estão muito distorcidas. Porque
o caminho, na verdade, para um amadurecimento espiritual, inclusive, é arriscar e se pôr na linha de frente de se relacionar intimamente com alguém, de um lugar de parceiro, de igual para igual, e ver aonde que, às vezes, o nosso orgulho é desafiado, o nosso medo é desafiado, a nossa obstinação é desafiada, ou seja, é aonde isso de fato acontece, isso de fato é, a gente se põe à prova. É preciso não confundir essa afirmação com a noção de que os períodos de solidão são necessários para a concentração interior e autoexame. Então, além de se pôr à prova, às vezes você precisa realmente voltar atrás e falar assim, peraí, deixa eu me olhar um pouco aqui para saber como eu tô, o que esse relacionamento causou em mim. Mas percebe que com esse novo arcabouço, a gente não só põe o relacionamento como um dos itens mais desafiantes, é desafiante mesmo, mas, por outro lado, é um item que pode nos ajudar a saber na prática se a gente já cresceu. E aí, a gente vai usar a realização desse relacionamento para provar para nós mesmos que a gente já cresceu. Olha só. Também é possível medir o senso pessoal de realização por meio da profundidade, da capacidade de se relacionar e de ter contato íntimo por meio da força dos sentimentos que a pessoa se permite ter e pela disposição de dar e receber. Então, se você é uma pessoa que está sempre disposta a se relacionar, percebendo seus sentimentos, dando e recebendo, não é aquela pessoa que quer se relacionar abertamente, mas só para receber, não quer dar nada, não quer se revelar. A gente já viu na outra aula sobre o relacionamento como forma de revelação. Então, você está num relacionamento disposto a se dar e também disposto a receber, é um indicativo de que você está realmente amadurecido. A maior parte das pessoas está num caminho de amadurecer. Então, é assim que a gente amadurece. Então, a gente vai para o relacionamento e percebe quanto que a gente está capaz de aprofundar, de dar e de receber. A frustração indica a falta de contatos, o que, por sua vez, é um indício preciso de que o eu recua diante do desafio do relacionamento, sacrificando assim a realização pessoal, o prazer e a alegria. Então, a frustração, nesse caso, ele está dizendo assim, quando você não cria relacionamento para você com ninguém, você está, no fundo, se recuando de se relacionar e recuando de crescer. Esse que é o pior. Só que quando você faz isso, você também sacrifica o amor, o prazer e a alegria. Olha o prejuízo que isso traz. A situação só pode ser resolvida quando a pessoa decide procurar dentro de si a causa do conflito, sem lançar mão da defesa aniquilante e sem se culpar. Se a gente começa a usar o que acontece para se olhar e aí perceber o nosso recuo, perceber que a gente está fazendo mal para a gente mesmo, realmente a gente começa a sair desse lugar defendido, sair da sua culpa, muitas vezes uma culpa falsa que você tem sobre o que aconteceu num outro relacionamento, e aí você começa a ir para a vida e recuperar essa capacidade de prazer e de alegria. Essa busca, junto com a vontade interna de mudar, precisa ser cultivada para fugir do doloroso dilema entre as duas alternativas possíveis, que é o isolamento e o contato, que são insuportáveis. Muitas vezes a pessoa se sente que é insuportável. Eu não posso nem ter contato com outra pessoa porque não dou conta ou porque vai doer. E também, e a pessoa começa a perceber que isso é um lugar ruim, ou então começa a perceber que o isolamento é um lugar ruim também. E a gente está sempre navegando entre esses extremos. Em momentos a gente está mais isolado, a gente está mais em contato. Mas o importante, e é a base dessa aula, é que essa busca tem que ser ativa, a vontade interna de mudar. Então, quando você começa a fazer esse curso e começa a fazer os exercícios e começa a agir na vida a partir daí, é que isso começa realmente a se movimentar, mas é uma busca interna. Talvez você até tenha sentido alguma dificuldade durante as aulas de captar todo o conteúdo, não se preocupe, porque isso você pode rever e aí você vai dando os passos na medida que for possível para você.
Um alerta que é importante é que o bom companheirismo nem sempre implica a capacidade e a vontade de permitir a intimidade. A gente já falou numa outra aula que a gente tem essa necessidade de, às vezes, ter um companheiro, etc., mas não se aprofunda com ele, cria uma zona de conforto. Isso, então, nem sempre significa realmente ter intimidade. Vamos em frente. Vamos, então, fazer um exercício onde você vai pegar 3 relacionamentos que você teve e colocar ali o nome da pessoa, né? E você vai tomar um tempo para relembrar esses relacionamentos. E uma vez que você relembra, você vai colocar ali, ó, o que você amadureceu. Quais aspectos você amadureceu em cada um desses relacionamentos? Toma um tempo, se você realmente só teve um relacionamento, ou 2, ou teve um relacionamento de longa data, você pode listar, tá, no começo eu aprendi isso, depois aprendi aquilo. Ou seja, vai relembrando um pouco esse relacionamento e colocando os pontos nos quais você amadureceu. Vou dar um tempinho aqui para você fazer esse exercício. Aí pode dar uma pausa quando você tiver feito, só seguir adiante. Bom, uma vez que você fez, então, relembrou disso que você pôde amadurecer em cada um dos relacionamentos, observa um pouquinho essa folha. Como é para você observar esses relacionamentos passados e perceber essa perspectiva, esse lugar de que, olha, me fez crescer aqui, me fez crescer ali. Como é para você? Como é que você se sente olhando agora dessa forma para os relacionamentos? Era assim que você olhava para eles? Então, realmente, isso é o que você mais guardava desses relacionamentos? Ou, se você está num relacionamento atual e usou o relacionamento atual, era isso que estava mais presente para você? O quanto você amadureceu ao longo desse relacionamento? O que acontece com o seu receio? Ou seja, se você estava ali com o seu incômodo nesse relacionamento, quando você para um pouquinho, olha e percebe que cada relacionamento trouxe um aprendizado e trouxe um amadurecimento. Toma um tempo para perceber isso. E aí, quando você tomou esse tempo, a gente pode seguir adiante. Tá bom? Se precisar, faz uma pausazinha no vídeo. Sente. Muda alguma coisa? Se mudou, faz uma anotaçãozinha. Nossa, estou me sentindo mais assim. Ao entrar em contato com esses aprendizados que eu tive, passei a me sentir dessa forma. Anota aí do lado, pode anotar do lado da folha, e aí a gente segue adiante. Bom, e aí uma parte que é muito importante, que é quem é o responsável pelo relacionamento? Acontece em muitos relacionamentos que uma pessoa faz um trabalho de autoconhecimento, começa a amadurecer, começa a olhar diferente para o relacionamento, como a gente viu no exercício, e aí está se relacionando com uma outra pessoa que você percebe que talvez não esteja nesse mesmo nível de maturidade. E aí? Olha que interessante. Quando 2 pessoas de níveis diferentes de desenvolvimento espiritual se desenvolvem, aquela que está mais desenvolvida é sempre a responsável por sondar as camadas profundas da interação que geram conflito e desarmonia entre as partes. A pessoa menos desenvolvida não tem a mesma capacidade de levar adiante essa busca, pois ainda está na fase de culpar o outro, de depender da conduta correta do outro para evitar desentendimentos ou a frustração. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que saber é que sim, pode haver um relacionamento que se mantenha, inclusive, com uma pessoa tem um desenvolvimento emocional maior do que a outra. Então, isso é possível. Não é só, eu amadureci, então o casamento acabou.
Não, não precisa ser assim, a gente vai ver como isso pode acontecer. Mas existe sim uma responsabilidade de é, passar a agir de forma diferente, uma vez que você se diz amadurecido ou amadurecida. Então vamos pegar um pouco o exemplo do exercício. Você fez o exercício e começou a notar que ao invés de ficar reclamando daqueles relacionamentos passados, você começa a notar que cada relacionamento trouxe para você um crescimento e um amadurecimento. Isso naturalmente transforma a forma como você vai se relacionar. Então, você vai começar a trazer isso para o seu relacionamento atual. Só que, de repente, a outra pessoa ainda fala, não, você que é culpado disso. A pessoa ainda está numa vibe muito de acusação. Então, você que está mais amadurecido tem a responsabilidade de ser mais verdadeiro com o que sente, de se saber mais de ser mais autorresponsável, a fim de usar o que sabe para o crescimento da relação. Isso significa, muitas vezes, não agir mais da mesma forma, não entrar na onda da pessoa e estar pronto para apurar a própria participação. Olha que diferença isso faz. A pessoa espiritualmente mais desenvolvida sempre está pronta para apurar a própria participação, por mais flagrantemente errado que o parceiro possa parecer. Então, a outra pessoa, você pode falar assim, essa pessoa fez isso errado, você fica pé da vida, você vai para uma reação emocional. Com o amadurecimento, você primeiro olha para você fala, nossa, onde é que eu criei isso? Como é que o que isso está querendo dizer sobre mim, já que me incomodou tanto? E no momento em que você usa isso para crescer, você realmente começa a ter, primeiro, um grande ganho para você. E esse é o ponto-chave do relacionamento. Então, qualquer relacionamento, se olhado dessa forma, traz um grande ganho. E quando você recebe esse ganho, quando você ancora esse ganho em você, naturalmente você pode gerar uma alteração no relacionamento como um todo. Porque você sai desse ciclo de vítima e algoz e acusação, e você fez isso, ou o outro tem que ser correto para eu ficar bem. Então, isso é o que a gente vai começar a desenvolver a partir dessa aula como nova forma de agir. Olha só. Se a pessoa espiritualmente desenvolvida aceitar essa responsabilidade, ela também ajudará sutilmente o parceiro, ela vai ajudar o parceiro. Se conseguir resistir à tentação de constantemente ridicularizar os evidentes pontos fracos de outros e olhar para dentro de si, ela aumentará consideravelmente o seu desenvolvimento e espalhará paz e alegria. Olha o desafio. Então, primeiro, se você começa a olhar mais para si do que para o outro, você já vai ter um ganho, porque tudo que você estiver fazendo, você vai usar para crescer. Depois, se você resistir à tentação de ficar apontando, você ainda não está desenvolvido nisso, eu já estou. Nossa, como você é assim, né? Ridicularizando, você consegue aumentar o seu desenvolvimento. E aí você consegue aumentar a sua compaixão, aumentar a sua empatia, aumentar a sua capacidade de se conectar com o outro de um lugar mais gostoso. E isso traz um ganho para si e você espalha mais alegria e mais paz. Olha só, o relacionamento no qual a destrutividade do parceiro menos desenvolvido torna impossível o desenvolvimento, a harmonia e os bons sentimentos, ou no qual o contato é predominantemente negativo, deve ser rompido. Via de regra, a pessoa mais desenvolvida deve tomar a iniciativa. O fato dela não romper indica alguma fraqueza ou medo não reconhecidos que precisam ser enfrentados. Olha que importante essas duas frases para o que a gente viu até agora. Então, a pessoa menos madura pode não começar a amadurecer. Então, uma pessoa começa a fazer um trabalho, começa a trazer para si, trazer para a autorresponsabilidade, e a outra pessoa fica ainda na vitimização, fica acusando, não dá o passo de evoluir. Então, o que vai começar a acontecer com o relacionamento?
não tem harmonia, não evolui. E aí o contato é predominantemente negativo, ou seja, só rola briga. Não tem mais uma coisa gostosa, que é o que deve ser um relacionamento. O relacionamento é para ser mais prazer do que briga. Então, é responsabilidade da pessoa que já amadureceu romper esse relacionamento. Se essa pessoa não faz isso, tem que observar. Às vezes, ainda tem uma carência, fala assim, ou um medo. O que vai ser se eu romper? Eu tô com medo do que vai ser depois. Então, é uma oportunidade, de novo, é uma oportunidade que o relacionamento traz para você se conhecer, para você perceber por que você quer ficar num lugar tão ruim. Agora, se o relacionamento for terminado por esse motivo, ou seja, porque é mais destrutivo e causador de sofrimento do que construtivo e harmonioso, isso deve ser feito quando os problemas internos e as ações recíprocas forem plenamente reconhecidas pela parte que decide cortar o vínculo. Então, decidiu que precisa terminar? Verifica se você fez a autoanálise completa para escapar de fugir. Ou seja, você pode estar querendo terminar porque você se deu conta de uma coisa tão difícil em você que ou está chegando perto de um lugar, às vezes de uma culpa, de algo que aconteceu no relacionamento que você não quer revelar mais nem para si mesmo, você resolveu deixar isso no passado e está resolvendo então cair fora. E isso não é positivo, porque se ficou algo ali, o próximo relacionamento vai trazer isso à tona. Então, é muito importante fazer uma autoanálise de por que é que você está terminando um relacionamento. Se é porque realmente o relacionamento não está te fazendo bem, você já trabalhou, já viu o que precisava ver, ou se realmente está chegando num ponto onde você não quer mais tocar e por isso você está fugindo. É muito importante fazer essa análise. Por quê? Para não correr o risco de terminar um relacionamento que de fato é bom, de fato está te trazendo aí conteúdos importantes. Mas, ao mesmo tempo, também olhar se é um relacionamento que só tem contato negativo, realmente tem que fazer esse balanço. Um caminho, às vezes, para isso é pedir um tempo. Se for possível no relacionamento de vocês, pede um tempo. Fala assim, olha, eu preciso voltar um pouco para mim, eu estou vendo que o contato não está legal, vamos dar um tempo? E aí isso não rompe, mas você tem uma possibilidade de ver como você se sente. Bom, e o que são essas interações destrutivas, né? Ou seja, o que é esse contato predominantemente negativo que ele cita aí no trecho anterior? Explorar a interação subjacente e os diversos efeitos de um relacionamento no qual são escancaradas e aceitas as dificuldades dos dois parceiros não é nem um pouco fácil, mas nada pode ser mais belo e gratificante. Então, você realmente segurar a onda, trazer para si e encarar tudo de difícil, essas interações negativas, essas crises, esses conflitos que acontecem, aonde você faz um trabalho de se reconhecer, o outro também se reconhece, não é fácil, não tem historinha, não é fácil. Mas nada pode ser mais belo e gratificante. Por quê? Porque a gente cresce por dentro. Pode ser que alguém se concentre sistematicamente nos defeitos do outro, porque à primeira vista, essa atitude lhe parece justificada. Distorções como essa indicam uma projeção e repúdio da responsabilidade pessoal pelas dificuldades do relacionamento. Aqui é uma chamada na chincha mesmo. Assim. Você pode achar muito fácil ficar indicando o outro. E aqui não tem história. É assim, não é o outro. Não vale a pena perder tempo acusando o outro. E, por outro lado, se você usa essa crise para se olhar, é extremamente gratificante. E uma das dificuldades é a gente perceber que a gente está caindo nesse ciclo de acusação. Talvez esse seja o grande salto quântico que um relacionamento pode dar. E por isso está sendo tão reforçado nessa aula. Olha só nessa frase. As pessoas mostram uma forte tendência em dizer: você está me fazendo tal coisa. O jogo que envolve tornar os outros culpados é tão difundido que dificilmente é notado.
os que jogam esse jogo prejudicam de fato a si mesmo e aos outros. Então, primeiro é saber que é comum, a gente é meio que no piloto automático, a gente já está culpando o outro. Então, é assim, todo mundo faz isso, mas tem um prejuízo para si e um prejuízo para o outro. Por quê? Prejuízo para si, você está deixando de crescer. Porque enquanto você acusa o outro, você não está assumindo a autorresponsabilidade. E quando você não assume a autorresponsabilidade por aquela situação, você perde a chance de crescer, como a gente já viu no exercício e nas outras aulas, no começo da aula. E segundo, a gente prejudica o outro, porque se realmente o que está nos mobilizando não é culpa do outro, é algo para a gente ver, você está jogando uma energia para o outro que não é dele, e aí ele reage de várias formas. Então, muitas vezes a gente tem a expectativa de que se eu acusar o outro vai mudar. Esse é talvez o grande engano. Então, além da gente parar de crescer, porque a gente não toma autorresponsabilidade, a gente cria uma expectativa de que se eu acusar bastante, repetir, gritar, o outro vai mudar. E aí, olha que frase interessante. Os alvos da acusação podem reagir de muitas formas diferentes de acordo com seus próprios problemas. Só a percepção consciente pode pôr fim a esse padrão. Então, às vezes você está na acusação com a esperança que o outro mude. E o outro não só não muda, como se retrai por causa dos seus próprios problemas. Ou grita de volta e fica aquele caos. Então, só a consciência, só quando a gente sai desse ciclo de vítima e algoz, de acusação e acusado, é que a gente traz para a autorresponsabilidade e a gente começa a mudar esse padrão para liberar o prazer. Prazer vem daí, de crescer, de estar com o outro em um lugar positivo. Olha que rico fazer isso dentro de um processo de autoconhecimento e ter uma outra pessoa para interagir nesse grau de profundidade com essa consciência. Com isso é que a gente vai começar a alcançar a satisfação e o prazer. E o primeiro passo para isso, olha só qual é. A única forma de evitar tornar-se vítima da responsabilização e da projeção da culpa é evitar fazer isso com os outros. Então, para a gente exercitar esse lugar autorresponsável, o primeiro passo é ser autorresponsável. Se você começa a agir na vida sendo uma pessoa que não acredita que a culpa é do outro e trazendo a autorresponsabilidade para si, você naturalmente começa a não aceitar mais que a pessoa jogue a culpa para cima de você. A vida já ganha uma outra pegada, assim, uma outra leveza, porque você para de culpar o outro e para de aceitar que o outro jogue a culpa para cima de você. Indo em frente. Somente o fato da pessoa explorar sem defensividade e aceitar as próprias reações problemáticas e distorções, o negativismo e a destrutividade, pode desarmar a projeção da culpa do outro. Então, você parou de culpar o outro, naturalmente o outro já nem consegue mais te culpar tanto, porque as suas atitudes já mudam. Você vai tomar uma atitude, você fala, eu sou responsável por essa atitude que eu vou tomar. Naturalmente você já vai com uma postura que o outro já percebe que você amadureceu e a tendência é que ele pare de te culpar também. Quanto mais profundamente entendidas e vividas forem essas novas atitudes, tanto mais íntima e satisfatória e bonita se tornará a interação humana. Quando a gente traz para a autorresponsabilidade, a gente começa a mudar a forma de agir e aí essa forma começa a ficar mais íntima, mais satisfatória e mais bonita. Então, se a gente usa as intempéries para buscar esse amadurecimento, é o caminho para alcançar satisfação e prazer. E aí abre-se espaço, olha só para o quê? A força que reúne duas pessoas no amor e na atração, e no prazer envolvido, são um pequeno aspecto do ser na realidade cósmica. É como se cada entidade criada conhecesse inconscientemente a aventura desse estado e buscasse concretizá-la da forma mais poderosa que a humanidade tem ao seu alcance, que é o amor e a sexualidade entre um homem e uma mulher. Então, no fundo, o que a gente está buscando é essa união do masculino e do feminino, das formas como eles se expressarem, ou seja, isso é uma parte do cosmos que está dentro da gente.
quando a gente usa o relacionamento e usa inclusive as crises e os conflitos para olhar para si e liberar o que está impedindo, a gente aumenta a nossa capacidade de se conectar com o outro. As dificuldades que surgem no relacionamento sempre são sinal de algo que não foi cuidado. São uma mensagem clara para quem quiser ouvir. E isso basicamente resume o conteúdo dessa aula, que é o quê? Eu tenho esse potencial cósmico dentro de mim, né? De cada um, todo mundo tem um potencial cósmico de prazer dentro de si. A união cósmica, a união sexual de duas pessoas inteiras é o maior prazer que a gente pode ter, né, de conexão com esse cosmos, assim, com a energia cósmica que a gente tem, uma energia incalculável. Mas para alcançar essa energia, a gente precisa se desvencilhar dos bloqueios da nossa psique. Então, as dificuldades do relacionamento começam a servir de alerta, de, tô aqui, você não me viu ainda. E aí, quando você olha e libera, você libera mais capacidade de prazer. Então, olha o convite que está sendo feito para olhar para os relacionamentos e para a parte dos relacionamentos que é difícil. É você perceber que o relacionamento tem muitas coisas boas. Então, ele, a princípio, é para ser predominantemente positivo, alegre, uma interação gostosa. Mas, de vez em quando, vem a crise, vem o atrito. Se você começa a pegar esse atrito e falar, opa, é alguma parte minha que está querendo ver, uma parte feia que eu não queria mostrar, veio à tona. E você falar, que bom que veio à tona, então eu vou liberar isso aqui, vou trabalhar, vou trazer para a consciência, vou levar para terapia, vou meditar a respeito, e aí vou lá, isso aí sai, você descobre a causa, isso aí é liberado. Você tem o relacionamento para ter mais prazer, porque isso aí foi liberado. Se você ainda tem um parceiro ou uma parceira que faz o mesmo trabalho do lado de lá, então aí a capacidade de prazer e de satisfação desse relacionamento aumenta infindavelmente, como a gente viu na terceira aula, não tem limite para quanto você pode se conhecer ou conhecer uma outra alma. Tá bom? Então, esse é o grande recado. É o lado que a gente pode usar o relacionamento para muita satisfação e muito prazer na vida. Vamos fazer então uma pequena mentalização para ancorar esses conceitos. Então, vou convidar vocês a fechar os olhos agora. Coloca seus pés no chão. Deixa a sua respiração solta, o maxilar relaxado. E imagina à sua frente um caminho. Um caminho em um campo aberto, por onde você caminha na área dos relacionamentos. Você vai caminhando, olhando para esse caminho. E aí chega à sua frente um dos seus relacionamentos mais significativos. Um relacionamento onde teve bons e maus momentos. Você inspira, expira. Como é que você vê essa pessoa hoje? Talvez você veja ela inteira. Talvez você veja ela em partes. Talvez você veja sombras nessa pessoa. Talvez você veja luz. E aí você vai trazendo à sua lembrança os bons momentos vividos com essa pessoa. Talvez viagens que vocês fizeram.
conversas gostosas que tiveram, planos que vocês fizeram juntos, planos que vocês executaram juntos na vida e que foram gostosos. E segue olhando para essa pessoa, trazendo todas essas memórias agradáveis, momentos de intimidade que vocês tiveram juntos, de sexo, momentos gostosos. Vai deixando esses momentos virem à sua memória. Percebe se agora o seu olhar para essa pessoa ela está diferente. Talvez tenham mudado as partes que você enxerga mais, as partes que você enxerga menos. Respire. E aí, num primeiro momento, agradeça de coração a essa pessoa por todos esses momentos bons que fizeram parte desse relacionamento. Com uma gratidão saindo do seu coração para essa pessoa. Independente do relacionamento ainda estar acontecendo ou já ter acabado. Agradeça todos esses momentos bons como uma luz que sai do seu coração em direção a essa pessoa. E observe como essa pessoa fica na sua frente quando você envia esses bons sentimentos. E agora perceba se você pode trazer à memória momentos que foram difíceis. Momentos em que o relacionamento foi muito irritante, desagradável, triste, frustrante. Veja se é possível trazer à memória esses momentos. Ou se algo em você começa a olhar para esses momentos como momentos de aprendizado, trazendo o prazer de ter crescido e ter amadurecido com os desafios que esse relacionamento trouxe. Como é para você perceber o prazer de crescer, de amadurecer, através também das dificuldades? E veja se é possível, assim, agradecer também a essa pessoa por ter te ajudado a crescer. E uma vez que você tenha podido agradecer por tudo que esse relacionamento trouxe, você pode decidir se deseja continuar em frente a ela, principalmente se você ainda está num relacionamento com essa pessoa, ou se o seu desejo é seguir adiante, deixar essa pessoa para trás, com muita gratidão,
Qual é o seu movimento? E se você está retraído no contato com uma pessoa, como é seguir adiante, sabendo que cada relacionamento trará bons momentos, serão muito agradáveis, e que os momentos difíceis servirão para o seu engrandecimento, se você decidir olhar para eles assim. O que acontece com você quando você traz essa consciência? Inspira, expira. E vê como fica o seu caminho. E se você decidiu ficar com a mesma pessoa com quem você está agora, como é estar com essa pessoa sabendo que terão momentos agradáveis? E aquilo que for desagradável, se você assim decidir, você poderá olhar para o que está desagradável e crescer com isso. Respire. E veja se você pode dizer para si mesmo: eu quero crescer com tudo que acontece na minha vida. Eu quero dar passos para usar tudo que acontece para crescer. E assim sentir o prazer de crescer emocionalmente com tudo que acontece. Inspira, expira. Perceba como está a sua respiração. E lentamente vamos chegando ao final dessa prática. Voltando a abrir os olhos. Se você precisar, anota os insights dessa mentalização, qual foi a sua sensação, as suas emoções, seus pensamentos a respeito dessa nova forma de olhar para os relacionamentos. Então, anotem, tomem um tempo para anotar. E assim nós chegamos ao final dessa aula. Lembrando que na próxima a gente vai falar sobre reciprocidade, que é muito importante para relacionamentos saudáveis. É fundamental. Tá bom? Então, um grande abraço a todos e nos vemos na próxima aula.